Gravando então. Bom, boa noite, pessoal. Hoje iniciamos o nosso seminário 2. Este vai ser o nosso último seminário. E hoje, para o trabalho de hoje, a gente tem a equipe da Aline, Daniel, Vanessa e a equipe da Fernanda, Júlia, Wellington e Celso. Amanhã teremos a equipe do Alexandre, Maria, Rafaela, Vinícius e Giovana, Matheus Tamanini, Emanuele, Lara e Letícia. Então, para amanhã, a princípio, temos 3 equipes, né? E com isso, a gente vai encerrar a disciplina na próxima semana, dentro do cronograma normal, né, de aulas dessa nova etapa, né? Ou seja, a gente não vai precisar fazer reposição, somente faremos uma reposição caso alguma equipe não consiga apresentar por algum problema técnico. Para esse seminário 2, como a gente vai fazer todo ele de forma síncrona, caso alguém não possa apresentar, não vai ser prejudicado de maneira nenhuma, porque a nota será da equipe. Então, sempre antes de iniciar as apresentações, eu peço que apresentem a equipe e me deem um tempo para que eu possa confirmar os nomes, né? Às vezes a equipe pode ter alterado ou eu não notei um sobrenome corretamente. Então, sempre no início, deixem um pouquinho ali só para que a gente possa alinhar realmente quem é a equipe, porque possivelmente algum não possa estar apresentando. Bom, a ideia é essa, pessoal. Deixa eu ver como é que estamos em relação às atividades no Moodle. Aqui. Em relação às atividades do Moodle, a gente não vai ter mais nenhuma, né, atividade extra, então o nosso seminário fecha nossas avaliações. Então, só para formalizar, né, o seminário 2, ele é sobre CRM e SCM, a equipe, tá, o peso dessa avaliação é 5, a equipe pode ser de 2 a 4 integrantes, o seminário será síncrono, com uma apresentação de 30 a 40 minutos. Esse tempo, pessoal, é um tempo estimado, então se alguma equipe levar menos, um pouco menos, ou um pouco mais de 40 minutos, não há problema, né, porque a gente tem 2 aulas por dia, então a gente tem aí aproximadamente 1h30, então temos tempo, uma folga de tempo para nós podermos nos organizar e ter apresentações maiores, se for o caso. Por isso, inclusive, que amanhã teremos 3 apresentações. Acredito que amanhã a aula possa se estender um pouco, mas isso não é problema nenhum. Talvez a gente possa ter também alguma aula mais curta em função da apresentação em si. Bom, então é isso. É isso, pessoal. Basicamente é isso. Então vamos lá, vamos ver quem já chegou aí, pessoal. Então, Aline, Celso, Daniel, Emanuele, Fernanda, Gabriel, Júlia, Larissa, Vanessa, Vinícius e Wellington. Opa, legal, já entraram mais alunos. Uma boa noite a todos. A gente vai estar encerrando nas próximas semanas a disciplina de Sistemas de Informação. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Assim, em relação a ementa, a gente conseguiu fechar a ementa, assim, sem dificuldades, né? Então, estamos tranquilos em relação a isso. Semestre que vem, pelo que parece, eu não vou mais trabalhar a disciplina, o professor Shidan vai estar retornando para a disciplina de Sistemas de Informação, então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a última vez que eu vou trabalhar a disciplina a princípio, né? Então, vamos lá. A Aline pediu para apresentar primeiro. Pode ser, Aline, pode ser sim. A princípio, eu não me recordo de alguém ter pedido para apresentar primeiro.
Fernanda, equipe da Fernanda pode ser? Podemos começar com a equipe da Eline? Fernanda, Júlia, Wellington e Celso, podemos começar com a... Fechou. Perfeito, perfeito, então. A Fernanda respondeu. Perfeito, então. Então, estamos combinados. Começamos pela equipe da Aline e pela equipe da Fernanda. Então, eu vou fechar o meu vídeo aqui, para não incomodar vocês, né? Durante a apresentação dela vai ficar mais em destaque. Então, a equipe da Aline ali, podem se organizar e, a partir do momento que vocês quiserem, podem começar a apresentar. Boa noite a todos. Então, nós iremos apresentar um estudo de caso sobre o CRM e a empresa Perdigão, e teremos como objetivo mostrar o que é, como funciona, quais os benefícios e como se implementa o CRM, além de apresentar os resultados que a empresa obteve ao utilizar um CRM. A empresa é composta pela Aline, pelo Daniel e por mim, Vanessa. Então, bom, para iniciar eu vou falar um pouquinho da história da Perdigão. A empresa foi fundada em 1934, hoje ela possui cerca de 86 anos, foi fundada por imigrantes italianos, sendo inicialmente um pequeno negócio de secos e molhados. Hoje a Perdigão é uma empresa líder de bens e consumos do Brasil e uma das maiores empresas de alimentos da América Latina, onde tem em média cerca de 25 a 35% dos mercados em que atua. O principal negócio da Perdigão, todos já devem saber, mas só para a gente introduzir, são produtos refrigerados e congelados, e entre eles produzindo aves, suínos, massas prontas para consumo e vegetais congelados. Pode passar. A Perdigão ela mantém 13 centros de produção em todo o Brasil e exporta produtos para todo o mundo, com uma maior concentração na Europa e na Ásia. A empresa utiliza tanto os canais de distribuição B2B e B2C, e considera os clientes empresariais e os consumidores finais de seus produtos como grupos de clientes. Pode passar. Na arena do B2B, os clientes primários da Perdigão incluem supermercados, com 64,9%, pequenas lojas de varejo, com 17%, distribuidores atacadistas, com 10,1%, e institucionais, com 8%. E essa informação ela é importante para a gente ver depois quais serão os clientes que o CRM irá atingir e analisar. Pode passar. Então, com o objetivo de aprofundar e valorizar os seus relacionamentos com esses grupos de cliente, a Perdigão investe continuamente na otimização de sua rede de distribuição. E, para isso, ela inclui a instalação de receptores GPS, que são sistemas de posicionamento global via satélites, em sua frota de distribuição. E isso para garantir que os produtos cheguem até os clientes em condições ideais e no prazo. O CRM ele é uma extensão da iniciativa para aperfeiçoar e melhorar o posicionamento desses canais de distribuição. Pode passar. Então, depois de a gente conhecer um pouquinho melhor sobre a Perdigão, eu vou explicar e falar um pouquinho sobre o estudo de caso que a gente escolheu. Naquela época, a Perdigão vinha lançando anualmente cerca de 20 a 40 produtos durante os últimos anos. E, além disso, a empresa possuía uma rede de distribuição com 30 centros, sendo eles 20 centros próprios e 10 terceirizados. Essas informações, elas são da época que foi feito o estudo de caso e não há muitas informações atualizadas sobre elas na internet. Então, a Perdigão, ela entendia que para crescer em longo prazo, ela teria de incrementar sua participação de mercado em categorias críticas de produtos. E essa participação de mercado da Perdigão, ela está diretamente relacionada à sua capacidade de distribuição. Pode passar. Mas então, como que a gente vai fazer para iniciar essa atividade? Bom, dessa forma,
o primeiro passo seria identificar as principais regiões onde a rede de distribuição da Perdigão não funcionava corretamente e era menos eficaz que a dos seus principais concorrentes. Pode passar. Então, após isso, a empresa foi em busca de uma solução. Durante uma reunião anual de planejamento estratégico em 2001, o time executivo da Perdigão decidiu e viu que a resposta era o CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, como também é chamado. Com isso, a alta gestão definiu uma estratégia de clientes projetada para otimizar essa rede de distribuição. Pode passar. Com o tempo, o CRM ele teve um impacto direto no plano da Perdigão de gerar demanda nesse canal de distribuição. E os resultados foram que teve uma rede de distribuição mais fortalecida, um incremento de participação de mercado e uma clara e efetiva vantagem competitiva. Sobre esses resultados, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, como era preciso identificar uma região, São Paulo foi o ponto inicial para o lançamento do projeto, pois era uma região com maior oportunidade de crescimento da participação de mercado naqueles clientes B2B, que incluem os supermercados, pequenas lojas de varejo e distribuidores atacadistas, como eu falei anteriormente. Pode passar. Depois de definir o alcance do projeto do CRM, a empresa considerou algumas soluções, como a da PeopleSoft, a da SAP e da Oracle. E só uma observação, em dezembro de 2004, a Oracle assinou um acordo de fusão para a aquisição da PeopleSoft por cerca de 10,3 bilhões de dólares. Continuando, com essas opções, a empresa escolheu o MySAP CRM com base em seu núcleo de funcionalidade e sua capacidade de se integrar a outra solução da SAP. Então, falando um pouco sobre o MySAP CRM, o MySAP ele é uma solução completa e que não necessita da aquisição de outras ferramentas, componentes ou interfaces, e isso ajuda a reduzir os custos com os investimentos. E ainda permite às empresas consolidar toda a informação e dados dos seus clientes, vindos de diferentes sistemas, locais, parceiros, de uma forma que todos os funcionários possam gerir de uma forma estratégica e consistente todas as relações com os clientes. Pode passar. As interações com os clientes B2B e os consumidores finais, eles poderiam ser diretamente relacionados aos resultados e aos dados atualizados, porque ao invés de uma intuição, eles passam a ser a base dos processos de negócio. E em junho de 2002, a Perdigão ela lançou a primeira fase dos seus esforços do CRM em São Paulo, com a implementação das soluções de centro de interação com os clientes de vendas passivas e ativas do MySAP CRM. Pode passar. Aqui a gente tem um depoimento do diretor de marketing da Perdigão, que ele diz que, para a Perdigão, o CRM e as demais ferramentas de relacionamento com o cliente foram o melhor instrumento para aumentar o valor agregado da nossa rede de distribuição e nosso relacionamento com os clientes. Pode passar. Aqui nessa imagem a gente pode ver um resumo sobre a Perdigão, suas soluções, fundação, número de empregados, vendas, operações e seus produtos. E ainda desse outro lado aqui a gente vê alguns integrantes da empresa que foram entrevistados para o estudo de caso. Essas informações também são da época do estudo de caso, então podem não estar tão atualizadas. Pode passar. Mas então a gente está falando tanto de clientes e CRM, mas afinal o que é um CRM? Eu vou explicar de uma forma geral o que é, qual a função e quais as características que tem o CRM. Então, o que é um CRM? Bom, o CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, é uma estratégia de negócio que tem um foco no cliente, onde as ações e atividades da empresa ficam voltadas para os desejos do cliente ao invés dos próprios produtos. O CRM ele engloba as áreas de vendas, marketing e serviço de atendimento. E, além disso, o CRM ele vai além de uma plataforma ou de um software, sendo todo o processo utilizado para gerenciar e analisar as interações com os clientes. Além disso,
antecipar as necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade, aumentar as vendas e melhorar a forma de captação dos novos clientes. Pode passar. Então, o que faz um CRM? Qual a sua função? A função do CRM é armazenar informações como nome, endereço, telefone, etc., dos clientes atuais e potenciais, e, além disso, as suas atividades e pontos de contato com a empresa, como visitas a sites, ligações telefônicas, e-mails ou outras interações. Além disso, a plataforma ela reúne e integra dados importantes, de modo a preparar e atualizar os seus colaboradores com as informações pessoais dos clientes, preferências de compras ou históricos. Então, em geral, pode voltar um pouco. Em geral, o CRM melhora a equipe de vendas, onde ele possibilita compreender de melhor forma o caminho do cliente ou do consumidor, para que as equipes consigam desenvolver melhores técnicas de vendas, técnicas mais eficazes em relação à captação e conversão do cliente. Agora pode passar. Então, nessa figura aqui, ela mostra as áreas que o CRM engloba, né? Então, a área de marketing, onde atrai os clientes, a de atendimento ao cliente, onde ela encanta os clientes, e a de vendas, onde ela se relaciona com o engajamento. Pode passar. Aqui a gente vê algumas características, como reconhecer e cuidar do cliente em tempo real, aumentar os resultados em vendas, maximizar os canais de comunicação com os clientes, racionalizar os processos, atividades e ações comerciais, sistematizar e organizar os processos de vendas, reduzir custos operacionais ou comerciais, atender ao público com engenhosidade e habilidade, pode passar. E, além disso, gestão de banco de dados de clientes e fornecedores, monitoração da equipe de vendas, transformação de dados dispersos em informações mais úteis, formalização dos processos de comunicação com os clientes, administração das equipes de atendimento com mais competência e organização, pode passar, desenvolvimento do funil de vendas, né, que é a jornada de compra de um cliente potencial, controlar as oportunidades, além da estruturação da equipe de vendas e, por fim, o desenvolvimento de ambiente colaborativo. Pode passar. Então, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre a história do CRM ou gestão do relacionamento com o consumidor. O conceito de CRM existe desde a pré-história do marketing, na época em que os mercadores viajantes conheciam as preferências de seus clientes e faziam as entregas corretamente com a intenção de satisfazê-los e mantê-los comprando suas mercadorias. Depois disso, vieram os donos de vendas, que, com o aumento da clientela, começaram a anotar os dados e os históricos de compras dos consumidores. No século XIX, empresas como a loja de departamento Sears cadastravam as opiniões e informações dos clientes em fichas seguindo a metodologia RFV, que é Recência, Frequência e Valor. Em resumo, essa metodologia trata-se de uma técnica que visa identificar um banco de dados, quais foram os clientes que fizeram as compras mais recentes, quais são os mais frequentes e quais deles gastaram mais dinheiro com a sua empresa. Nos anos 70, surgiram os computadores mainframe para a automatização de vendas. Essa tecnologia permitia que eles categorizassem os clientes em planilhas e listas. Já em 1982, essas pessoas, né, Kate e Robert, introduziram o conceito de database marketing, aplicando métodos estatísticos para analisar e coletar dados dos clientes. E no Brasil, o CRM se popularizou na década de 90. Pode passar. Existem 4 tipos de CRM. O CRM operacional, que é a aplicação da tecnologia de informação para melhorar a eficiência do relacionamento entre os clientes e a empresa. Ele prevê a integração de todos os produtos de tecnologia para proporcionar o melhor atendimento ao cliente. Já o CRM analítico é o componente do CRM que permite identificar e acompanhar diferentes tipos de clientes dentro da carteira de uma empresa. E de posse dessas informações, determinar qual estratégia deve se seguir para atender às diferentes necessidades dos clientes identificados.
Normalmente utiliza recursos de mineração de dados para localizar padrões de diferenciação entre os clientes. O CRM colaborativo é a aplicação responsável por disseminar as as informações obtidas no CRM operacional e no analítico. Ou seja, deixar que as áreas faladas anteriormente, né, conversem entre si e padronizem pontos de contato com o consumidor sem falhas. Por último, tem o CRM estratégico, que é aquele que visa o estudo do mercado para a elaboração de uma orientação estratégica, que é essencial para implantar os demais tipos de CRM com maior eficácia. Pode passar. Mas quais são as estruturas necessárias para se ter um CRM na sua empresa? Primeiramente, né, a organização ela precisa focar no planejamento estratégico de relacionamento com o cliente. Ela precisa conhecer tudo o que diz respeito ao seu cliente, fazendo assim uma pesquisa aprofundada sobre suas necessidades, no que diz respeito ao preço, à qualidade e às características do produto que mais agradam o cliente. Também é necessário, interessante, na verdade, fazer um ranking dessas informações, ordenando, né, qual que a empresa vai achar que são mais relevantes. É necessário definir todas as expectativas para os anos após a implantação, ou seja, quais serão os papéis dessa gestão e que áreas da empresa o sistema vai englobar. Feito então esse levantamento, a empresa precisa decidir qual será o melhor tipo de comunicação com o seu cliente, para poder aumentar sua satisfação e otimizar essa relação. Nesse processo de escolha, a empresa pode tanto contratar uma empresa para trabalhar em parceria, né, que vai vir com todo o sistema e a equipe própria especializada para dar início ao funcionamento do sistema, ou então ela mesma pode fazer a implantação desse sistema, tendo uma equipe dentro da própria empresa que vai ser especializada nessa área. Portanto, porém, mesmo que a empresa tenha escolhido o sistema que julga ser o mais apropriado a ela, é necessário outro tipo de investimento, que é essencial para que tudo caminhe conforme o planejado. Esse investimento... Não, pode voltar. Esse investimento é a capacitação dos profissionais, que irão manusear o sistema e atender os seus clientes. A empresa deve investir fortemente em formação de colaboradores, porque eles serão os porta-vozes da empresa, sendo o canal de comunicação do qual a empresa depende. Esse investimento de capacitação não se trata apenas de aprendizado técnico do sistema. Trata-se também de como analisar o cliente no processo tanto de captação como de retenção desse cliente, e no reconhecimento de seus problemas e suas reais necessidades, para que através dessa troca de informações haja realmente uma relação entre o cliente e a empresa. Pode passar. E quais são os pontos positivos do CRM? Se o CRM for implantado de forma efetiva e eficaz, seguindo as bases apresentadas anteriormente, a gente pode destacar os pontos positivos a seguir. Primeiro, né, o aumento da competitividade, que com um sistema bem implantado, a empresa se destaca no mercado pela sua eficiência, causando uma boa impressão aos seus clientes e mantendo-se lado a lado às grandes empresas. Em segundo, a melhoria no relacionamento com o cliente, porque com o sistema tecnológico integrado, a empresa tem acesso a todas as informações daquele cliente e do seu histórico, sendo possível saber o que o cliente necessita ou oferecer alternativas para satisfazê-lo. A diminuição nos prazos das solicitações dos clientes. Um dos grandes pontos-chave da empresa é justamente o tempo de resposta ao seu cliente. Com o CRM eficaz, o cliente tem sua solicitação atendida o mais rápido possível, evitando assim possíveis transtornos e perda de clientes devido à insatisfação com a empresa. Ali em quarto, o aumento da fidelização do cliente, que justamente a empresa tendo um bom relacionamento com o cliente, atendendo às suas necessidades e tendo sempre um feedback, isso vai acabar aumentando o vínculo e mantendo aquele cliente em sua rede, com o menor risco de perdê-lo. E, por fim, a automatização de processos, que a organização pode executar seus processos e tarefas com mais rapidez, se o sistema estiver integrado em todas as suas áreas.
Sendo assim, todos os processos, seja operacional ao atendimento, são realizados de forma veloz, poupando tempo e ganhando credibilidade com o cliente. Pode passar. Mas a implantação do CRM também pode causar alguns problemas, pois até que a ferramenta possa ser efetiva no ponto de venda, são necessárias algumas modificações e treinamentos que podem ser barreiras para o sucesso. Além da necessidade de um rigoroso levantamento de processos existentes, pode ter que ser feita uma reengenharia nos processos empresariais, para que eles sejam focados no relacionamento com o cliente e que suas expectativas sejam alcançadas atendendo ao seu feedback. Pode passar. E, finalmente, quais são as principais causas para o insucesso do CRM? Aqui eu vou listar 8. A primeira é o pensamento de que a tecnologia é a solução, quando na realidade a tecnologia só faz sentido se estiver alinhada com o pensamento estratégico. A 2 é a falta de suporte gerencial em função do desconhecimento sobre as oportunidades oferecidas pelo CRM. A 3 é a inexistência de uma cultura voltada ao cliente. A 4 corresponde à ausência de estratégia de objetivos bem definidos na empresa. Pode passar. A 5 diz respeito à falta de uma redefinição dos processos. A 6 tem a ver com a deficiência na informação e na qualidade dos dados. A 7 é o gerenciamento falho do processo de mudança em toda a organização. E a 8 é o não envolvimento dos usuários do sistema. Pode voltar. Entende-se que não basta implementar o sistema CRM numa empresa, tem a necessidade também de modificar muitos processos, orientar a empresa para o cliente e somente assim o sistema trará resultados efetivos. Como o CRM ele potencializa o direcionamento da estratégia de negócios aos clientes, dinamicamente ele integra vários setores, né, como marketing, vendas, operações, recursos humanos, serviço ao cliente, finanças, etc. E daí repercute direta e indiretamente na criação e agregação de valor à empresa e aos seus clientes. Pode passar. Aí falando um pouco dos custos, né, para a implementação do CRM, os custos iniciais são muito altos e é necessária muita pesquisa para encontrar a empresa que desenvolva um software e a estrutura de hardware que melhor atenda às necessidades da empresa. Eu vou falar um pouco sobre os 3 tipos de software do CRM. Primeiro, tem o software livre e de código aberto, né, que é um tipo de software representado por aplicativos gratuitos. Alguns deles cobram algumas taxas ou suporte técnico, ou aí se você quiser colocar outras funcionalidades, eles também vão cobrar um pouco a mais. Esse tipo de sistema exige que a sua empresa tenha o conhecimento técnico e infraestrutura adequada para realizar a instalação e, na verdade, ele tem um ponto positivo que é ele oferece maior flexibilidade e te deixa com controle total sobre o sistema. Só que aí é necessário que a empresa tenha os profissionais com conhecimento técnico e que sejam capacitados, né, para instalar esse sistema. Aí o segundo tipo é o CRM On Demand, que nessa modalidade os sistemas eles já estão prontos para usar. As novas funcionalidades são adicionadas para vários clientes, ao invés de uma única empresa em específico. Eles geralmente são oferecidos como serviços e podem ser acessados pela internet. O software fica hospedado na infraestrutura do fornecedor, que é responsável por toda a manutenção e segurança do sistema. Daí, quanto mais recursos são utilizados, como espaço necessário para armazenamento de arquivo ou número de funcionalidades, maior será o valor da assinatura. E a última opção é o software projetado, e que eles são elaborados especialmente para a sua empresa. Esses projetos, né, são criados sob medida e eles envolvem horas caras e uma equipe técnica trabalhando especialmente para o projeto desse sistema. Daí por isso que os valores variam bastante de projeto para projeto, porque a maioria das empresas trabalham com valores por hora técnica. E também esse software pode sofrer com cobrança de taxas para suporte técnico ou armazenamento de dados. Pode passar. No caso da Perdigão, quando a empresa estava planejando a implementação do CRM, que foi lá no ano de 2001, o valor
estimado para consultoria e implementação do sistema e treinamento dos funcionários era de aproximadamente R$627 mil naquela época, o que corresponderia a aproximadamente R$1.900.000 em 2020. Eu encontrei essa informação usando uma calculadora, né, que tem no site do IBGE, que faz a simulação de como a taxa de inflação influencia na diferença do preço de um produto ou serviço no decorrer dos anos. Já o investimento anual decorrente no período de 2002 a 2004 foi de mais ou menos R$418 mil naquela época, e hoje em dia, né, R$1.250.000. O software, que se encaixa na categoria que eu falei antes, que é o CRM On Demand, custou R$322 mil em 2001 e hoje em dia, né, R$1 milhão. Além disso, os custos como infraestrutura e hardware naquela época somaram mais de R$100 mil, e hoje em dia, né, se for somar todos esses custos que eu falei antes e esses que estão mostrados ali no gráfico, a empresa gastou aproximadamente R$6 milhões para colocar esse sistema na empresa, né? Então, como muita coisa evoluiu daquele tempo para cá, o custo do CRM ele pode ter mudado bastante, né? Porque hoje em dia, apesar da tecnologia estar muito mais avançada e acessível, a quantidade de dados e informações a serem analisados também aumentaram bastante. Pode passar. Boa noite, Daniel aqui. Irei falar sobre a implementação do CRM, né, como é que foi implementado, como começou. Começando pelo problema, um dos principais problemas era que o principal competidor ele possuía uma rede de distribuição muito melhor que a da Perdigão, ou seja, o concorrente estava bem à frente. E como resultado, possui uma maior participação de mercado em algumas categorias de produto. E a Perdigão, sendo uma empresa de bens de consumo, a sua participação de mercado está diretamente ligada à capacidade da rede de distribuição. Ou seja, a participação no mercado dos concorrentes estava melhores e também a capacidade de rede de distribuição também. Então eles tiveram que tomar uma atitude, né? Uma atitude óbvia, que seria se planejar e preparar para atingir e superar o nível da concorrência. O início das mudanças começou da seguinte forma. A Perdigão ela começou a enfrentar o desafio de aumentar sua participação de mercado por meio de várias iniciativas para a força de vendas. As suas primeiras iniciativas foram equipar seus vendedores com perfis de seus clientes B2Bs em PDAs, que são assistentes pessoais digitais. Dessa forma, eles incluíam tabelas de preços, históricos transacionais de clientes, limites de crédito de clientes e meta de vendas para contas individuais. No caso, essas informações ficavam disponíveis para os vendedores. E também foi feita a integração entre as rotas e os CEPs dos clientes, ajudando os vendedores a se tornarem mais produtivos, localizando mais facilmente os clientes e maximizando a receita durante as visitas de venda. Essa última iniciativa ali parece simples, né? Integrar as rotas e os CEPs dos clientes com os vendedores, mas é bastante útil e tem uma melhora de tempo considerável no tempo de serviço dos vendedores. Até porque Joinville não tanto, né? Mas, por exemplo, você pega a cidade de São Paulo, que é a que houve essa implementação, né? Onde estava Perdigão, que tem um trânsito muito complexo, isso aí ajudou bastante. Só que isso tudo ainda não era suficiente, não era o CRM que eles queriam, né? Foram apenas algumas iniciativas ali para melhorar o processo. Então, ali, como escrito, né, não era suficiente ainda para alcançar a participação de mercado e as receitas desejadas, e por conta dos seguintes problemas. Existia a indisponibilidade de produtos para atender as necessidades imediatas de clientes, e isso ocasionava em perda de vendas e impacto na participação de mercado. Muitas vezes era ofertado um produto, o cliente pedia outro, e como a Perdigão não tinha e nem sabia que necessitava daquele produto, acabava perdendo a venda. Quando é como se fosse a gente quando vai em algum lugar comprar alguma coisa, não está disponível no momento, e geralmente a gente não quer esperar, acaba indo no concorrente fazendo a compra. E outro problema também que ainda existia era que as visitas de venda sem sucesso representavam aproximadamente 10% da base de clientes da área coberta pelo vendedor. Mas então, como é que era o contato com o consumidor final?
O contato ele consistia basicamente em chamadas passíveis ao call center para obter informações, registrar reclamações ou feedbacks. Era aquele númerozinho, né, que ficava no produto ali, e caso o cliente queria dar algum feedback, obter alguma informação, ele ligava para lá. O vendedor no campo era notificado e tinha responsabilidade para a resolução do problema. Claro, caso o comprador, né, o consumidor final, ligasse para o número e registrasse alguma reclamação. A conexão entre a Perdigão e seus clientes B2B era exclusiva pela atenção pessoal dos vendedores, ou seja, os vendedores eles não tinham controle, né? Partiam deles mesmo essa conexão com os seus clientes. Além de que o sistema não era integrado ao sistema SAP que eles possuíam na época, tornando difícil o acompanhamento de resultados e o apoio ao negócio da empresa. Então eles tomaram uma nova iniciativa, que foi a implementação do MySAP CRM. No caso, a funcionalidade implementada ela deveria e estava ligada aos objetivos globais da empresa. A Perdigão escolheu o MySAP CRM com base em seu núcleo de funcionalidade e sua capacidade de integrar-se ao SAP já existente. Ou seja, um grande fator que eles escolheram para o MySAP CRM é que eles já possuíam um sistema SAP. Então, integrar com o CRM da própria empresa seria mais fácil. As interações com clientes B2B e consumidores finais poderiam ser ligados diretamente a resultados e dados atualizados constantemente para atualizar também as informações do vendedor. Assim, o CRM foi o melhor instrumento para incrementar o valor agregado da rede de distribuição e do relacionamento com os clientes. Mas foi dito tudo isso, foi dito que foi implementado, por que eles escolheram o MySAP CRM, os problemas que eles tinham, mas foram obtidos os resultados? Já adiantando, sim. O resultado foi uma face mais consistente para o cliente, melhores fluxos de receitas, mais eficiência e redução de custos. Falando um pouco de vendas ali, né? A implementação na Perdigão, a implementação no MySAP CRM, ela contribuiu com 2.240.000 para o retorno financeiro total sobre o investimento. Os principais itens de retorno são as vendas recuperadas, resultado dos esforços de contatos com os clientes individuais. Os vendedores de São Paulo, eles passaram a atender até 37,2% mais clientes por mês que a média geral da empresa, ou seja, foi um boom considerável ali com a implementação. O departamento de vendas, ele ficou sólido após essa implementação? Os dados mostram que sim. Hoje o departamento de televendas e telemarketing apoia os vendedores da Perdigão, tirando pedidos de clientes e gerindo as informações sobre seus contatos. Ou seja, os vendedores ali, eles possuem toda uma equipe por trás, conseguindo gerenciar essas informações e passando de forma atualizada para eles. O departamento ele atua como uma equipe de vendas interna. Ele recebe os pedidos diretamente dos clientes e respondendo suas dúvidas referentes às devoluções, situação de pedidos e itens não disponíveis. Com isso, você deixa os vendedores totalmente limitados, né, focados no relacionamento em si com os clientes. E também ajuda os vendedores caso eles não sejam capazes de completar sua rota de visitas. Essa nova forma de gerir informação com o departamento de vendas melhorou as tomadas de decisões? Com certeza. Os vendedores eles possuem muito mais controle sobre os perfis de seus clientes. Isso é relacionado à implementação lá com o departamento de vendas interno. Eles possuem informações mais atualizadas, também possuem o estoque atualizado dos seus clientes, que eu vou falar a seguir. Eles são notificados referente à devolução de produtos e são imediatamente avisados sobre os seus problemas potenciais. Um dos pontos mais importantes sobre as informações é o nível de estoque, que eu falei anteriormente, do cliente. Se o cliente ele tem um estoque elevado, tem muito menos predisposição em fazer novos pedidos. Então, com isso, não faz sentido fazer uma visita para ele, oferecer novos produtos, coisa e tal. É melhor esperar um pouquinho, o estoque dele abaixar, que ele vai estar muito mais disposto a fazer essas compras. As visitas elas ocorrem de forma mais organizada e efetiva, permitindo que a equipe de venda em campo evite visitas desnecessárias a clientes que já compraram e também obtendo informação mais atualizada sobre a situação comercial de seus clientes. E se o cliente ele pedir um produto que não está disponível no momento? A equipe notifica o cliente sobre a data em que aquele produto estará disponível e oferece um produto similar.
Agora falando um pouco dos resultados, né? Nos últimos 2 anos, a participação de mercado da Perdigão em São Paulo cresceu de 14,5% para 22%. O número de padarias para as quais Perdigão vende mais que dobrou no mesmo período. Então a gente consegue ver ali que com a implementação do sistema melhorou bastante, porque você melhora também a qualidade do atendimento, né? Você não só gera e armazena informações, mas tudo isso melhora a forma de comunicação. O atendimento ao cliente, o MySAP CRM, ele automatiza, acompanha e simplifica o processo de solução de problemas. E a Perdigão ela teve uma melhora de 30 dias em média no tempo de resposta às reclamações dos consumidores e clientes. E com o tempo, clientes mais satisfeitos tornam-se mais fiéis. Para você ver, né, melhorou em 30 dias em média o tempo de resposta, para ver o quanto demorava ali você registrar uma reclamação, o quanto demorava para você ter uma resposta do vendedor. Então, é claro que com isso você vai ter clientes mais satisfeitos, eles ficam mais encorajados a comprar de você. Agora falando um pouco de dinheiro, né? Que é muito importante. Eles obtiveram uma taxa interna de retorno de 52% em seu investimento no MySAP CRM. A taxa interna de retorno baseia-se em um benefício operacional líquido de aproximadamente 2,4 milhões sobre um investimento de aproximadamente 1,6 milhões. Ali embaixo vocês podem ver uma imagem do cálculo dessa taxa após 3 anos após a implementação. Ou seja, teve uma melhora de 52% até 2004. Iniciou em 2002 e até em 2004 teve 52% de retorno. Aumentando as receitas de vendas. Os vendedores eles possuem mais foco na aquisição e retenção de clientes B2B, utilizando o MySAP CRM, as unidades de apoio a vendas fazem recomendações de produtos aos clientes B2B, com o objetivo de recuperar vendas perdidas decorrente de produtos devolvidos, indisponibilidade de produtos e visitas de vendas sem sucesso. A Perdigão já gerou 1,13 milhões a partir desses esforços e no ano seguinte o benefício quase dobra para 2,24 milhões. Desculpa, passou uma moto aqui, sempre tem. A economia de custos já representa 173 mil. Ou seja, concluindo, né, finalizando a apresentação, o resultado é uma rede de distribuição reconfigurada, capaz de maximizar um modelo tradicional de venda de produtos, com a geração de demanda adicional centrada em clientes fiéis e satisfeitos na rede de distribuição. Apoiado por uma implementação eficiente e lucrativa do MySAP CRM, a estratégia da Perdigão de compromisso com os clientes alcançou seus objetivos de participação no mercado e abriu campo para um crescimento continuado. Podemos verificar ali durante toda a apresentação, né, desde o início, explicando o CRM, o quão importante é para uma empresa do tamanho do porte de uma Perdigão esse tipo de sistema. Você automatiza os processos, os vendedores eles conseguem focar mais no que é importante, que é vender, que é construir clientes fiéis, satisfeitos, encorajados a comprar de você. E também podemos perceber ali no final o quão bom foi o retorno sobre o investimento inicial. Isso ali é muito importante falar quando você vai apresentar um CRM, porque geralmente quando um potencial cliente precisa comprar de você, o diretor ele vai achar legal tudo, o quanto vai melhorar em questão de processo, mas é bom sempre falar também na questão de investimento, né, do dinheiro, o quanto ele pode retornar para ele a curto, médio e longo prazo. Essa foi a nossa apresentação. Essas são as referências. E muito obrigado por assistirem. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí no campo de mensagem. Opa, obrigado, Daniel. Daniel, excelente apresentação. Gostei, e equipe, né? Daniel, Aline e Vanessa. Gostei tanto da apresentação em si, quanto do estudo de caso que vocês pegaram, né? Porque, primeiro, né, o estudo de caso que vocês pegaram é de uma empresa consideravelmente grande, que até pessoas que não têm
conhecimento podem falar, poxa, uma empresa dessa já tem domínio de mercado e não tem por que investir, mas como vocês mostraram, não é exatamente isso, né? Existe espaço para a empresa crescer e essa conexão com os clientes é uma forma de alcançar esses objetivos. Então, gostei muito da apresentação por causa do estudo de caso e também por causa da sua fundamentação em relação ao problema. Então, parabéns. Por fim, então, eu gostaria que todas as equipes seguissem essa forma de apresentação. Eu acho que vocês conseguiram atender todas as minhas expectativas. Não tenho nenhuma pergunta. Pessoal, alguma pergunta em relação ao trabalho? Nenhuma pergunta? Opa! Alguém comentou? Opa, legal, Daniel. Gostei mesmo, é sincero, assim. Bom, então, como nós não tivemos nenhuma pergunta, a gente abre, então, para a segunda equipe, se organizar, a equipe da Fernanda, Júlia, Wellington e Celso. Podem ir se organizando para começar a apresentação. Beleza, professor, muito obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado também. Não, professor, foi o Celso que falou aqui. Desculpa, ainda está aparecendo o Daniel aqui para mim. Não, por causa que a apresentação dele está aberta. Celso, então pode assumir aí. Vamos testar para ver se todo mundo está com o áudio funcionando aí. Fernanda, tá aí? Oi, professor, tô aqui. Fernanda, o seu áudio ele saiu um pouquinho baixo. Se tiver como falar um pouquinho mais perto do microfone ou mais alto. Oi, professor. Melhorou? Ainda está baixinho. Eu vou colocar meu volume aqui no máximo. Dá um oi de novo, Fernanda? Oi, professor. Beleza. Tá bom assim. Obrigado. Júlia? Estou aqui, professor. A da Júlia tá bem alto. Wellington? Oi, tô aqui, professor. E Celso? Tá tudo certo, né? Tudo certo? Perfeito, então. Deixa eu confirmar se são esses os integrantes. Celso. Aqui, eu mudo o Teams aqui, às vezes ele me incomoda um pouquinho. Que eu não consigo. Aí, consegui. Ele fica com uma mãozinha bem em cima dos nomes. Então, Fernanda Balseira, Júlia Ferreira. Eu não havia anotado os sobrenomes aqui. Wellington Casas e Celso Prado. Perfeito, pessoal. Quando vocês estiverem prontos, fiquem à vontade para começar. Então tá, meu nome é Celso, eu vou estar começando aqui a apresentação. Nós escolhemos falar sobre o CRM, que o Wellington ele já tinha um pouco de experiência, que era o Bitrix 24. Pode passar, Wellington. Onde que surgiu o Bitrix 24? Ele surgiu na Rússia. Mas como que ele surgiu, onde, de que forma? Ele surgiu basicamente com a necessidade de ser criado um CRM, um software que fosse colaborar, que fosse comunicar com o que já era esperado. Mas a própria empresa ela já tinha um espírito inovador, um espírito de estar inovando e trazendo evolução e mudando e quebrando os paradigmas, pensando para fora mesmo, pensando fora da caixa. E a empresa, então, que é dona realmente do Bitrix 24 é a própria Bitrix. Pode passar, Wellington. Então, mas quem foi que criou? E realmente foi tão top assim a criação dessa startup, dessa empresa? Quem criou foram essas duas pessoas, o Dmitry Valyanov e o Sergei Ryzhkov, e eles criaram a startup em 2011. Mas, poxa, realmente fez tanto sucesso, em questão de um ano, a própria startup já estava valendo cerca de 2,4 milhões de dólares. Pode passar. E o que significa? E o que isso? E como que cresceu? Como que aconteceu? Eles, como eu falei anteriormente, eles criaram um CRM basicamente para atender as necessidades básicas dos clientes, etc. Mas eles começaram a perceber
qual que era realmente a verdadeira necessidade, e verificando também que em 2011 a internet já estava muito presente no dia a dia das empresas, e você ainda estava lidando muito com planilhas e dados extremamente difíceis de lidar, e a informação não fluía facilmente, e que a comunicação ia realmente ia ser muito importante para a evolução do próprio CRM e evolução das empresas. Eles começaram a deixar as ferramentas mais comunicativas e mais fáceis de serem gerenciadas. Então, como que cresceu? Eles foram realmente adaptando as necessidades dos clientes e as necessidades que eles conseguiam verificar e trazer para o próprio CRM deles. Então, hoje, já conta com mais de 6 milhões de usuários, são 350 servidores pelo mundo todo, já foram traduzidos em 13 línguas, presentes em 55 países, e ele é especialmente, totalmente na nuvem, ou seja, você não precisa ter investimento com data centers, com servidores, com toda a forma de... Com toda a estrutura de TI, né, que é uma estrutura bem cara e bem difícil também de você fazer a manutenção, porque é uma estrutura que requer um cuidado especial, tem que sempre estar bem refrigerada, etc. E a gente sabe, quando um servidor de uma empresa dá algum problema, dá algum pau, é um problema gigantesco. Então, como você fica 100% na nuvem, você não acaba eliminando esse custo, né? Pode passar. Perdão. Então, daí aqui eles também falam sobre um pouco dos cases de sucesso deles. Eles têm diversos, mas inúmeros cases de sucesso mesmo que eles contam nas histórias. Eu trouxe ali basicamente 3. O desses 2 rapazes ali, que é o Maximin e o Elia, eles eram diretores de tecnologia e gerente de marketing. E eles implementaram o Bitrix na construtora deles. A empresa deles, eles falaram que está no mercado desde 2011. E foram os primeiros a trazer realmente a tecnologia nas estruturas de vigas para a Rússia. A tecnologia é usada para criar e ajudar os principais elementos de uma casa no local de produção. Então, eles conseguiram adaptar o Bitrix de uma forma que eles conseguiam toda a equipe de construção montar a casa no local da obra como se fosse um Lego. Eles criaram essa tecnologia com a ajuda do Bitrix, fazendo toda a parte de comunicação e etc. Um case que me chamou a atenção foi ali do Michael Oliveira. Ele foi fundador da Next Level, que vai ser falado também em seguida, mas ele fala que foi fundada a startup, eles já tinham criado toda a governança corporativa, os processos, políticas e tudo mais. Então eles precisavam de uma ferramenta que fosse realizar toda a gestão deles, e principalmente controlar se a aplicação da governança, etc., estava sendo seguida. Então, o público interno teve que promover uma forte colaboração e comunicação entre eles, e eles viram que a solução seria mesmo introduzir o Bitrix na empresa, né? Que ele colocou como uma forma simples, ágil e intuitiva. Então, eles também têm uma empresa que é chamada de CRM Think, que é uma empresa ela é uma empresa de consultoria que trabalha com o Bitrix. Então, o que essa empresa faz? Ela auxilia na implementação do Bitrix, né? Então, basicamente, o que foi feito? Eles desenharam um modelo de gestão de alta performance, e o Bitrix atendia esse modelo porque ele conseguia se moldar e se encaixar. Então, foi criado um grupo de trabalhos, o próprio Bitrix ele tem uma rede social interna, onde eles conseguiam fazer uma comunicação eficiente, e qualquer atividade era feita dentro da plataforma mesmo. E então, é criado um grupo de planejamento estratégico, onde o projeto era atrelado e todos os responsáveis pelas entregas das tarefas-chaves. Então, eles conseguiram criar um fluxo de aprovação, e isso tudo um fluxo de aprovação, e todas as atividades, a comunicação era feita dentro do próprio Bitrix. E assim as ações não se perdiam e não ficava nada para trás. O Michael, que é o fundador, ele colocou o Bitrix uma peça-chave mesmo para eles conseguirem fazer essa governança corporativa deles acontecer. Pode passar. Agora a gente vai passar o vídeo, né, Júlia? Eu vou passar daqui a pouco só. Já tá, mando ali no chat. Então, gente, falando um pouquinho sobre os usuários percebi agora que eu escrevi errado ali no slide, mas é Bitrix.
Entre eles a gente tem Next Level, a Fusion, como o Celso acabou de citar, o Engenheiros Sem Fronteiras, o Núcleo de Viçosa, a Londa Ambiental, e essa outra empresa ali que eu não lembro o nome, que eu acabei colocando a logo, mas eu esqueci de anotar o nome. Pode passar. Sobre os concorrentes, eu achei esse site que ele faz uma comparação entre essas plataformas que oferecem serviços parecidos. Entre os principais concorrentes da Bittrex 24, a gente pode citar o Asana, que Marks Idea Management, Jamespot e o Teams da Microsoft. Na verdade, não é só o Teams, né? Mas é a ferramenta da Microsoft em si. Pode passar. Eu vou mandar um vídeo para vocês ali no chat. Ele é rapidinho, gostaria que vocês vissem ele. Aí, professor, se puder avisar, depois quando eu puder continuar. Combinado. Temos 35 segundos, eu já aviso, vou assistir aqui também. Beleza, obrigada. Fechou? Podem continuar. Beleza, então. Bom, a plataforma Bittrex 24, ela possui cerca de 35 ferramentas para o usuário relacionadas à comunicação, CRM, projetos, sites, contact center, documentos, fluxo de trabalho, RH, telefonia, marketing, e-mail, vídeo, entre outros. E a gente vai abordar alguns dos principais recursos dessa ferramenta. Pode passar. Na parte da comunicação, a Bittrex 24 ela possui uma intranet social que foi feita inspirada em redes sociais como o Facebook, por exemplo. Ela facilita, simplifica e ela melhora a comunicação entre os colaboradores. Ou seja, o intranet é considerado tipo uma rede social corporativa que melhora o alcance, engajamento e integração interna. E ela fortalece também a cultura organizacional. Na plataforma, também é possível utilizar o fluxo de atividade unificado, personalizado e interativo. Com ele, todas as mudanças e novas adições feitas no intranet podem ser vistas. Nada mais é do que as notificações dessa rede social corporativa. E ela também pode ter essa troca de interação entre postagens e comentários entre os colaboradores da empresa. Além disso, a plataforma do Bittrex 24 ele possibilita o envio de mensagem instantânea, como se fosse um chat, por exemplo. E é possível fazer também grupos, como a gente faz no WhatsApp, por exemplo. E sobre as ligações, a plataforma também disponibiliza chamada de voz, videoconferência e o telefone, onde é possível registrar todo o áudio das ligações dentro do CRM. E por último, em relação a essa parte de comunicação, a plataforma disponibiliza um aplicativo, que ele pode ser utilizado em qualquer lugar e facilita a utilização da plataforma. Pode passar. Falando um pouquinho sobre os recursos relacionados a tarefas e projetos que o Bittrex oferece, na plataforma é possível realizar criações de tarefas e também de grupos, onde é possível criar tarefa a si mesmo, para algum membro da equipe, e também você pode delegar tarefas que você recebeu, pode delegar a alguém, para que alguém faça. Há também a possibilidade de criar grupos para cada um dos projetos, onde todos os arquivos, discussões e tarefas elas ficam disponíveis aos usuários pertencentes ao grupo. Além disso, as tarefas elas podem estar ligadas ao calendário do grupo e ela mostra o tempo gasto em cada uma das atividades, fazendo com que seja mais fácil estabelecer prazos e garantir que tudo seja entregue no tempo certo. O Bittrex também disponibiliza algumas ferramentas visuais, como, por exemplo, o diagrama de Gantt, onde é exibido os status responsáveis e cronologia das atividades, e também é possível visualizar as tarefas por meio de Kanbans. A plataforma possui um checklist, que ele pode ajudar na organização tanto pessoal quanto de projetos.
e controle das atividades, através de estabelecimento de pequenas metas que vão ajudar na realização de projetos maiores. E por último, o Bitrix ele possui uma automação das tarefas recorrentes, onde é possível a gente ganhar tempo, produtividade e qualidade. Porque a gente não precisa ficar fazendo aquela atividade novamente, porque como ela é recorrente, ele vai gerar automaticamente. Pode passar. Falando um pouquinho sobre o Contact Center da ferramenta, é possível achar todos os canais de comunicação em um único lugar, o que facilita a organização e o contato com os clientes. Como a gente pode ver ali na imagem, é muito fácil a gente achar o e-mail, a gente achar o chat, a gente achar as ferramentas que toda a plataforma disponibiliza. Pode passar. Fer, contigo. Continuando com as ferramentas do Bitrix, a grande sacada deles foi possibilitar construir sites e uma loja online na plataforma deles. E eles fazem isso com base de módulos, ou seja, já vem tudo pronto. Tu escolhe o que tu quer no teu site com base de blocos. Ah, nessa página eu vou querer imagens, nessa eu vou querer texto, nessa vai ser minha loja online. E tu não precisa fazer a codificação de nada disso, já tá tudo pronto. Só precisa dar upload nas tuas informações e modularizar como é que tu quer o teu layout. Ainda permite colocar formulário de contato, e-mail marketing, ele linka com o Google Analytics, ele linka com o Facebook para te fazer promoções e para, tipo, tu pegar uma publicação e divulgar no Facebook. E a loja online deles tem gerenciamento de pedidos, tu consegue também gerenciar o teu estoque. E ele já faz todo o cálculo de imposto, tu consegue fazer promoções para os teus clientes, algo mais direcionado também. Continuando aqui, tem também aquela caixinha de bate-papo que sobe quando tu acessa um chat, quando tu acessa um site que tem um robozinho para falar contigo e te assessorar em qualquer dúvida que tu tiver dentro do site dele ou na loja online. Pode passar. E por último é o CRM, né? Que, como o outro grupo já falou, é a ferramenta que a gente usa para gerenciar nosso relacionamento com o cliente, desde a parte que a gente está mapeando possíveis clientes até a manutenção de relacionamento lá no pós-venda, passando por pedido, faturamento, entrega. E o Bitrix, tu consegue tirar relatório dessas vendas, rastrear os teus custos de marketing para saber que tipo de ação de marketing está me trazendo maior retorno e que eu devo continuar investindo ou não. E também a quantidade de clientes que isso aí está trazendo para o negócio. Tem um funil de vendas, que daí vai te auxiliar a equipe de vendas para saber como que está a tua conversão de leads em contratos fechados, para saber qual teu vendedor está sendo mais eficiente, às vezes para usar a estratégia dele ou fazer um treinamento para os outros vendedores. Tu consegue acompanhar todas as tuas cotações e faturas. E uma coisa que eles conseguiram, um gap que eles tinham e conseguiram solucionar, foi permitir o pagamento online no CRM, via PayPal. E eles também têm uma área de suporte ao cliente. Então, se o cliente tem algum problema com o produto ou tem alguma dúvida, tu tem uma área lá que é para suporte para te auxiliar o teu cliente. Então, é uma ferramenta muito completa. Pode continuar. Os pontos fortes, então, que a gente Fê, achou... só um pouquinho. Acho que é o vídeo agora. Então vamos lá. Vamos pro vídeo, então. Só um segundinho para a gente assistir o vídeo.
Já assistimos. Legal a questão das dashboards ali, parece bem amigável a interface para o usuário, né? Podem continuar, então. Falando agora dos pontos fortes que a gente identificou, como a gente tem falado, é uma ampla gama de ferramentas que se complementam, que vão estar à disposição do cliente, focado nesses 5 pontos que a gente acabou de comentar. Ela é uma ferramenta que tu consegue customizar para o teu negócio, ela não é uma coisa engessada, contratando ali o pessoal que vai fazer a instalação para te ter o alto nível de customização. Ela integra bem fácil com outros softwares e até se já tiver um site, ele consegue fazer essa integração, então não é um problema. Tem várias versões, a gente conta desde a conta free, que claro que tem um número de ferramentas limitados, mas até o premium, mas a free já tem bastante coisa. Tem um módulo de BI inserido para marketing. Como eu comentei, tu consegue ver o desempenho das tuas ações de marketing bem fácil e acompanhar como está indo os teus gestores e está indo os teus vendedores. Oi, deu uma travadinha no áudio aí na última fala. Tem um módulo de BI inserido, que facilita a visualização do desempenho dos teus vendedores e das suas ações de marketing. E tem o sistema, como o professor falou, ele é bem intuitivo e fácil de usar. O Bitrix, ele se destaca bastante, até na propaganda que eles fazem, de que é uma coisa que em um dia o usuário consegue aprender a usar bem facilmente, assim, com um dia de treinamento. Pode passar. Então, continuando, eu vou falar um pouco da parte de automação que existe no Bitrix. À primeira vista, a gente pode ver, o Bitrix ele possui muitas ferramentas, então é muita coisa para eu lidar, muita coisa para eu mexer. Mas não, para auxiliar o usuário, então ele tem a capacidade de você automatizar vários processos, usando simplesmente uma lógica. Com o auxílio então dessa lógica, o usuário então ele vai desenvolver um passo a passo como um fluxo lógico do processo. Aqui na imagem ao lado a gente consegue ver algumas caixas desse fluxo, então onde cada uma delas vai possuir uma função e essa lógica ela vai possuir conceitos básicos de programação, basicamente utilizando o comando if, else e alguns outros. Depois de finalizar então o desenvolvimento desse fluxo, então o usuário ele vai definir qual vai ser o gatilho de ativação desse processo e sempre que esse gatilho acontecer, então o fluxo ele vai ser ativado. Por exemplo, no caso do CRM, no processo de vendas, a gente pode colocar uma automação na determinada fase de entrada e com essa automação ela pode fazer um filtro, por exemplo, para filtrar quem é novo cliente e quem é um cliente reincidente, para dessa forma o próprio vendedor ele já atuar de forma diferente com cada um. Seguindo aqui também, o Bitrix uma parte muito importante, ele possui aplicativos nativos, que são disponibilizados pela própria equipe do Bitrix, e ele possui também aplicativos desenvolvidos por parceiros, tá? Todos eles vão se encontrar então no Marketplace, que vai ser uma aba que existe dentro do Bitrix. Alguns são pagos e outros são free, depende da usabilidade do aplicativo. Esses aplicativos eles vão ser extensões do Bitrix que vão conectar ele com outros sistemas externos. Porém, como o Bitrix ele é muito versátil, então esses aplicativos eles possuem uma utilização muito específica. Na maioria, eles vão fazer apenas algumas funções básicas. Por exemplo, um aplicativo que liga o Bitrix com um sistema de e-mail marketing, só que como varia de cliente para cliente as informações que você vai querer desse e-mail marketing, então esse aplicativo, por exemplo, ele traz apenas o nome do cliente e o telefone ou o e-mail dele. Só que, porém, quando a gente, então, precisa de uma integração mais completa ou mais complexa, que extrai diferentes campos de um sistema e leve todos esses campos para o Bitrix, então existe toda uma documentação disponibilizada gratuitamente pelo Bitrix com o objetivo, então, de auxiliar os desenvolvedores nessa função. O Bitrix ele conta então com um suporte específico para desenvolvedores, então onde oferece, além da documentação, alguns treinamentos sobre o tema. Todas essas integrações de um sistema diferente com o Bitrix, por exemplo, são feitas a partir de webhooks que são criados pelo próprio usuário ou desenvolvedor. E então o usuário, quando ele cria esse webhook, ele já define qual a permissão desse webhook, se ele pode atuar apenas em CRM, se ele vai atuar apenas em tarefas ou projetos.
O webhook ele é uma forma, então, de receber informações de um meio externo que são passadas sempre que um evento vai acontecer. O webhook também é conhecido como retorno de chamada web ou HTTP. E ele vai utilizar, no caso do Bittrex, a linguagem JSON, que é um derivado de Java. É através do webhook, então, que a gente vai ativar a API. Ela é uma interface de programação e nela vai estar contida todas as informações e os padrões de programação que vão carregar essas informações de um sistema para o outro. Aqui na imagem a gente tem um exemplo do webhook que vai fazer uma chamada REST. Você pode ver ali o https samba do Brasil, no caso é a empresa, o nome da empresa. Aí você tem REST /1, é o ID do cliente, o ID do cliente não, o ID do usuário, o código específico daquele webhook, e ali no lugar de profile você vai se substituir com a ação que você quer fazer. Se o webhook ele só possui permissões em CRM, então você vai colocar ali, eu quero adicionar um cliente em CRM, crm.add.client, e você vai dizer você vai preencher os campos assim. Por exemplo, tá? No exemplo que eu usei antes do aplicativo, que só conseguia trazer o nome e o telefone do cliente para a base Bittrex, aqui no caso, com o auxílio da API, então a gente consegue buscar e também enviar todas as informações que vão existir desse cliente em um sistema externo. Tudo isso de forma automatizada. Falando então, mudando um pouco de assunto, falando então agora sobre o ecossistema do Bittrex, o nosso estado, Santa Catarina, ele é uma referência na América Latina quando o assunto é Bittrex 24. Por quê? Aqui na nossa região existe a empresa BR24 em Florianópolis, que essa empresa é o único distribuidor licenciado Bittrex 24 aqui na América Latina. É a única empresa que pode dar cursos e treinamentos em nome do Bittrex. Tá? E também a gente tem a empresa CRM Think, que o Celso citou lá no começo, que é uma empresa que fica aqui em Joinville, que é o maior parceiro do Brasil, Bittrex 24, e ele também presta treinamentos, consultorias em cima especificamente do software. Então, essas duas empresas, elas trabalham muitas vezes em conjunto, elas oferecem cursos, treinamentos, webinars, podcasts, são muito ativas nas redes sociais, com bastante conteúdo no YouTube, Instagram, Facebook. E aqui do lado a gente tem a imagem do primeiro meetup que aconteceu ano passado, no 26 de junho, aqui em Joinville, e teve a presença então do CEO da BR24, que é o Felipe Bento, e o CEO da CRM Think, que é o Romualdo Silva. E aqui eu trago 3 empresas aqui de Joinville que utilizam então o Bittrex 24. A primeira delas é a Paviloche. Eu creio que todo mundo conhece. A Paviloche, ela atua no ramo de alimentos, sorvete, picolé, etc. E aí a Paviloche ela usa o Bittrex mais especificamente então para manter um contato com seus fornecedores e um contato direto com os locais de venda do produto deles, seja uma sorveteria, uma padaria, um mercado. Toda essa gestão é tudo feita pelo Bittrex, no caso da Paviloche. A segunda empresa que a gente tem aqui é a Projuris. A Projuris ela é uma empresa aqui de Joinville também, que vai desenvolver, então, ela desenvolve um software jurídico voltado para a gestão de advocacias. No caso deles, eles utilizam o Bittrex integrado com uma ferramenta de e-mail marketing, que é o RD Station, e essa ferramenta ela vai fazer a captação de clientes. Então, quando lá no RD Station um cliente ele potencial, esse cliente está querendo comprar, então vai ativar uma integração que envia os dados desse cliente para o Bittrex, e lá no CRM do Bittrex, então, é feito todo o tratamento de vendas. E se essa venda ela foi fechada positivamente ou não foi conseguido fechar uma venda, então todos esses dados eles voltam para o RD Station. E lá no RD Station, então, se ele virou cliente, vai ser focado então agora em propagandas para estender o produto deles, coisas assim. Ou se não foi fechado a venda, então vai ser direcionado propagandas para fazer ele comprar o produto. E no caso da Tecnoperfil, é outra empresa de um ramo totalmente diferente também, é uma empresa que atua no ramo de plásticos e PVC. Essa empresa, ela já utilizava o Bittrex, né, ela utilizava basicamente CRM e gestão de tarefas para o pessoal do administrativo, só que então com a pandemia do coronavírus,
com o Bittrex, eles conseguiram, então, integrar a telefonia os vendedores conseguissem trabalhar como home office. Então, com o auxílio das ferramentas de comunicação interna que o Bittrex tem, eles conseguiram, então, fazer a gestão de todo esse pessoal e continuar trabalhando normalmente. Isso aí, muito obrigado. Legal, então. Pessoal, bem interessante também, eu acho que um dos pontos mais interessantes é que é uma ferramenta gratuita, né? Então, para quem está querendo empreender, se torna bastante interessante. Muitas empresas têm utilizado esse tipo de proposta, na qual você oferece um serviço de qualidade gratuito com alguma limitação, né? Que faz com que o cliente se adapte ao teu sistema e, com isso, quando ele precisar realmente utilizar o recurso, ele vai precisar pagar. Eu acho que uma das empresas que mais teve sucesso nessa abordagem, eu acho que é a Microsoft, né, que ela distribuiu o software para todo mundo, para todos os usuários no início, para que todo mundo se adaptasse e após os usuários se adaptarem, aí começou a se cobrar principalmente das empresas. Então, outras empresas também têm feito isso, como o AutoCAD, por exemplo, para evitar concorrência, né? E desenvolvimento de outras formas de técnicas que possam estar substituindo. Então, é uma estratégia de mercado que tem dado certo, né? E para nós isso é bom porque a gente consegue ter essa experiência com o software antes de fazer uma aquisição, por exemplo. Perfeito, então, pessoal. Com isso a gente fecha a segunda apresentação. Hoje havíamos proposto 2 apresentações, né? Então, amanhã a gente continua, também em horário síncrono, com 3 apresentações. Agradeço, então, a presença de todos.